para além de todos os milagres que Jesus pode fazer, para além de todas as portas que Jesus pode abrir, para além de todo o socorro que Jesus pode nos dar, para além de todo o conforto e o consolo que Jesus pode e nos dá em momentos de necessidade, como o que nós estamos vivendo hoje. O motivo e a razão fundamental por que estamos aqui é quem Jesus é e o que Jesus fez. Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida eterna. Nós, os que cremos nele, os que cremos no seu nome e na sua obra, para que vivêssemos eternamente com ele. Então, meu irmão, não jamais, em tempo algum, deixe que o seu cristianismo perca o motivo e a razão fundamental de o ser. Amém? Amém, irmãos? Nós não podemos deixar que o nosso cristianismo perca o motivo e a razão fundamental de o serem. Obrigado, meu irmão. O motivo e a razão fundamental de estarmos aqui é Jesus, de sermos igreja é Jesus, de celebrarmos a mesa da ceia, a Santa Ceia do Senhor é Jesus. Jesus deve ser lembrado, Jesus deve ser celebrado, Jesus deve ser adorado e exaltado como Rei sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Você crê nisso, meu irmão? Amém? E eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Deixa eu me acertar com a tecnologia aqui. Foi. Conversar um pouco com você sobre isso, sobre a natureza desse dia e sobre a importância de o celebrarmos juntos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 22. Nós vamos ler o relato do evangelista Lucas sobre a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Vamos meditar sobre algumas verdades fundamentais a respeito da natureza desse dia. Ou não necessariamente desse dia, mas desse ato. Porque a Santa Ceia, ela pode, inclusive eu gostaria de encorajar os irmãos que o fizessem, ela pode ser celebrada em qualquer dia, a qualquer hora. Amém, irmãos? Nós fazemos isso corporativamente, uma vez ao mês, por uma questão logística. Mas o princípio e a verdade fundamental pode ser celebrada a qualquer dia, em qualquer lugar, a qualquer hora. No dia que se você sentir vontade de celebrar a Santa Ceia com a sua família em casa, faça isso. Amém? Amém, irmão? Faça isso. Você não precisa esperar um mês para fazer isso com a igreja. Nós vamos fazer de qualquer jeito. Mas é importante que você saiba que esse memorial pode e deve ser celebrado sempre que nós nos lembrarmos de Jesus e o desejarmos fazer por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Então vamos ler juntos Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Diga aleluia. Glória a Deus pela sua palavra e pelo que ela nos ensina. Veja só o versículo 14. O versículo 14 diz: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Perceba aqui comigo que, perto de ser crucificado, Jesus indica aos seus discípulos
que o propósito da sua existência, ou seja, a sua morte e ressurreição, deveria ser celebrado à mesa. Não foi por acaso que Jesus reuniu os seus apóstolos à mesa antes de ser crucificado para morrer, e então depois de 3 dias ressuscitar, cumprindo o propósito da sua existência. Por quê? Porque geralmente no domingo de Santa Ceia eu faço menção do significado da mesa. Você sabe que em todas as sociedades, em todas as culturas do mundo, a mesa simboliza a mesa simboliza a intimidade. A mesa simboliza comunhão. A mesa simboliza partilha. A mesa simboliza todos os afetos que envolvem relacionamentos interpessoais positivos. Se você recebe alguém na sua casa para almoçar ou jantar, vocês almoçam, jantam e em geral passam ali bastante tempo à mesa, sim ou não? E aí vem o cafezinho, e aí vem o bolinho, e aí vem um docinho ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque é bom estar à mesa. É bom estar à mesa por quê? Porque a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde nós normalmente nos desarmamos. A mesa é um lugar onde nós normalmente desarmados falamos do nosso coração ao coração de quem nos ouve. Compartilhamos dores, compartilhamos alegrias. Sim ou não, meu irmão? Em todos os lugares do mundo, em todas as sociedades e culturas do mundo, a mesa simboliza comunhão, simboliza intimidade. E não por acaso, Jesus quis celebrar o propósito da sua existência com os seus discípulos, mais precisamente os seus apóstolos, à mesa, para indicar isso, indicar que quando pela fé na morte e na ressurreição de Jesus nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos feitos participantes da natureza divina. É isso que o apóstolo Paulo diz, que nós nos tornamos participantes da sua natureza. E como participantes da sua natureza, o propósito da nossa existência também deve ser celebrado à mesa. Obviamente o propósito da nossa existência como filhos de Deus e discípulos de Jesus não é morrer e ressuscitar como foi o propósito do Jesus homem. Mas o propósito da nossa existência, uma vez salvos e participantes da natureza divina, é anunciar ao mundo, através do nosso modo de vida, um modo de vida de obediência e fidelidade ao Evangelho de Jesus pelo qual fomos salvos, que Jesus vive. Que Jesus vive. Quando as pessoas, em geral, nos olham e refletem sobre a nossa religiosidade, refletem sobre o nosso cristianismo, refletem sobre o fato de sermos, como comumente se diz, evangélicos, elas precisam saber que isso não é sobre uma religião vazia, isso não é sobre um punhado de regras, um punhado de valores, isso não é sobre dogmas, isso não é sobre prescrições humanas a respeito de um determinado modo de vida, não, isso é sobre a pessoa de Jesus, viva entre nós. Irmãos, você precisa celebrar o fato de Jesus estar vivo hoje. Você precisa celebrar o fato de Jesus estar vivo entre nós aqui agora. Jesus vive. Jesus vive. E esse é o propósito pelo qual nós devemos viver os nossos dias. Anunciar a vida de Jesus entre nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmão? O propósito da nossa existência é anunciar a vida de Jesus Cristo vivo entre nós. Esse é o propósito da nossa existência. E esse propósito, o propósito da nossa existência, ele também deve ser celebrado à mesa. O famoso Salmo 133, do versículo 1 ao 3, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque isso é como óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão, toca a gola das suas vestes. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Você conhece esse salmo? Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. De que lugar Davi estava falando? Davi estava falando de Sião.
o Monte Sião. E olha que interessante, irmão. O Monte Sião é chamado o Monte da habitação de Deus. É isso que significa Sião. A habitação de Deus, a casa de Deus. Lugar de comunhão, lugar de intimidade. Muitos dos grandes acontecimentos sobre os quais nós lemos na narrativa do Antigo Testamento especificamente, na história do povo de Deus, aconteceram no Monte Sião. Algumas das revelações mais incríveis que Deus fez de si mesmo aos seus homens, às suas mulheres, foram feitas no Monte Sião, o lugar da habitação de Deus, o lugar da comunhão, o lugar da intimidade de Deus. Então Davi está falando de Sião, o lugar da habitação, o lugar da comunhão com Deus. E que bênção, porque ele diz ali, ou seja, em Sião, o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Que bênção é essa, irmão? A vida eterna. A vida eterna que se obtém por meio da salvação, pela graça, por meio da fé. Amém? Então Davi está falando no Salmo 133 de comunhão e de vida eterna. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Porque o Salmo 133 é bastante conhecido, mas talvez você não se lembre de Romanos 11. Veja só o que diz. Romanos 11, 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de onde? De Sião, o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Sião, lugar de onde Deus vem, porque é o seu lugar, o lugar da sua habitação, o lugar da sua comunhão. A vida eterna é dada aos salvos que devem celebrar essa bênção na comunhão uns dos outros. Amém, irmãos? Assim como Jesus celebrou o propósito da sua existência à mesa com seus discípulos, nós também devemos celebrar o propósito da nossa existência, anunciar a vida de Cristo à mesa, ou seja, em comunhão uns com os outros. Não há vida cristã sem comunhão, sem mesa. Não há cristianismo sem comunhão, sem mesa. Amém, irmãos? A natureza dos nossos relacionamentos interpessoais precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Não pode ser como os nossos relacionamentos interpessoais comuns. Precisa ser especial, porque deve ser celebrado em torno de Cristo Jesus vivo entre nós e que partilhou conosco o seu amor, através do qual nós nos amamos uns aos outros e no qual nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas o fato é que a vida é eterna, o fato de sermos família de Deus hoje, isso deve ser celebrado, essa bênção deve ser celebrada em comunhão. Amém, irmão? Diga comigo, comunhão. E para que a gente fale de comunhão de maneira mais objetiva, não é? Porque isso pode ser subjetivo demais, né? Comunhão pode ser assim um negócio meio enfumaçado, né? Comunhão é uma fumaça. Não, irmão, comunhão é prático, comunhão é objetivo. A comunhão é objetiva. É se importar, é tocar, é falar, é procurar, é orar, é abençoar, é abrir portas, é usar a sua influência em favor. Por isso que a gente, o tempo todo, está encorajando os irmãos a desenvolverem esse tipo de comunhão aqui. Sabe, você sempre me ouve dizendo, olha, não vem e vai embora da igreja assim, como quem vem e vai de um compromisso social, como quem vem e vai de um teatro ou qualquer coisa do tipo. Não, vem quando você estiver aqui, tenha comunhão com os seus irmãos, abrace os seus irmãos, pergunte pelos seus irmãos, como eles estão, como foi a semana, se há alguma necessidade em que você possa ajudá-los. Você entende o que eu estou falando, irmão? Amém? Porque muitas vezes nós nos comportamos na igreja, e aí eu estou me referindo à igreja local mesmo, muitas vezes nós nos comportamos na igreja como quem se comporta num show, num teatro, numa palestra, sei lá, qualquer coisa parecida.
Mas não, irmãos. Essa disposição, essa configuração logística, ela é só logística. Amém? O que importa é a vida e a comunhão fluindo entre nós que estamos aqui dentro. A disposição das cadeiras, né, um palco com instrumentos e tudo mais. Isso tudo é herança histórica. Mas na primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, se reunia nas casas. E no templo, eles se reuniam no pátio do templo. Eles se reuniam na parte externa do templo. Eles não tinham uma igreja como nós temos, não é? E lá no pátio do templo estava todo mundo junto e misturado. Era aquela farofa santa, bem gostosa, todo mundo, não é? Ali envolvidos uns com os outros. E esse espírito precisa ser conservado, porque esse espírito ele é fundamental à igreja. Se nós perdemos esse espírito fundamental nas nossas relações interpessoais, isso aqui se torna só um lugar legal para ir. Mas eu não quero que isso seja um lugar legal para ir, irmão. Eu quero que isso seja um lugar de esperança, eu quero que isso seja um lugar de amor, eu quero que isso seja um lugar de comunhão, eu quero que isso seja um lugar de renovo, eu quero que isso seja um lugar onde as pessoas chegam aqui de um jeito e saem de outro, onde as pessoas chegam aqui esquecidas, desamadas, e chegam aqui e são abraçadas, são acolhidas. Amém, irmão? Nós precisamos entender a importância da mesa. E a mesa não é a mesa física, a mesa é esse ambiente de comunhão, é esse ambiente de unidade, é esse ambiente de amor compartilhado, é esse ambiente de amor que é expressado. Expressado ou expresso? Os professores me ajudem. Expressado? Então eu acertei. Esse amor que é expressado, amém, irmão? Porque amor que não é expressado é uma boa ideia. Talvez não seja amor ainda, não é? Uma vez eu ouvi isso, fez muito sentido quando eu ouvi, e eu acho que pode fazer sentido agora também. Uma vez eu ouvi assim: você sabia que o amor se mede? Sabia que dá para medir amor? Eu falei, caramba, o que vem depois disso? O amor se mede pela quantidade de abraço que a gente dá, pela quantidade de abraço, de beijo que a gente recebe, se mede pela quantidade de vezes que a gente se importa uns com os outros, o amor se mede. E isso foi dito nesse contexto exatamente, né? No contexto de que o amor precisa ser expressado. Na família de Deus, a mesa precisa ser real e não só uma boa ideia. Amém, irmãos? Isso não depende do pastor, isso não depende das lideranças, isso não depende das mobilizações coletivas que a gente faz, das iniciativas que a gente tem, como por exemplo as nossas conexões, que é um excelente lugar para isso. Isso depende da nossa consciência da importância da mesa e da nossa consciência do que de fato é ser família de Deus. Amém, irmãos? E tudo bem, na família de Deus há pessoas de diferentes personalidades, há pessoas de diferentes temperamentos. Do seu jeito, do seu modo, expresse amor, tenha comunhão. Amém, irmãos? Tenha comunhão com seus irmãos. Tenha comunhão com seus irmãos. Não vai embora correndo, escolhe. Às vezes a gente perde grandes oportunidades de acessar o coração de pessoas que a gente nem sabe, mas podem ser, tem potencial para serem grandes amigos, tem potencial para serem grandes parceiros. Não é? Só porque a gente vem e vai e não se dá conta de que aquela pessoa está ali, não para conversar um pouco. De repente você está um banco, dois, do seu melhor amigo que você nem sabe. Ou de um grande amigo, uma grande amiga e você nem sabe. Por quê? Porque esse espírito com o tempo vai se diluindo, se perdendo, e nós acessamos a igreja de um modo assim muito, muito carnal, não é? A igreja não pode ser acessada de modo carnal. Amém, irmãos? Amém? Precisamos desenvolver comunhão, precisamos expressar amor, precisamos nos mobilizar, a partir da natureza do verdadeiro cristianismo, que é a vida de Deus fluindo através do seu povo. Em dia de Santa Ceia eu sempre lembro de como era celebrada a ceia do Senhor
na igreja primitiva. A ceia do Senhor era chamada de festa ágape, festa do amor. Eram grandes refeições compartilhadas. A gente faz pouco isso, né, irmão? A gente precisa melhorar isso. A gente precisa melhorar isso. Meus líderes me ajudem. A gente precisa melhorar isso. A gente precisa ser mais farofeiro, irmão. Amém? A gente precisa de mais farofa na igreja. Sim ou não, irmão? Precisa de mais bagunça, futebol, churrasco, comunhão. Amém? E não precisa ser só, né, com a igreja toda. A gente precisa fazer isso acontecer de propósito. Porque daí vem cura, daí vem restauração, daí vem renovo. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Amém? No lugar de comunhão, no lugar de intimidade, no lugar de amor, no lugar onde o amor é expressado. Deixa eu voltar para Lucas 22. Porque o versículo 15 diz assim: E disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Olha que interessante, irmão. Jesus diz assim, olha, tenho desejado ou desejei ansiosamente comer. Diga comigo, comer. Jesus estava de olho no pernil lá com os irmãos, com o frango, o que lá, sei lá o que eles estavam comendo, peixe assado. Né? Se comia muito peixe na época. Não, mas Jesus diz que ele deseja ansiosamente comer, porque aqui novamente ele faz uma menção, e dessa vez uma menção indireta à mesa, a importância da mesa. O que Jesus quer dizer é que não basta estar no lugar da comunhão, é preciso comungar. Amém? Exatamente o que eu vinha falando aqui agora. Você vem e vai, às vezes. Não basta estar no lugar da comunhão, é preciso comungar. Não basta estar à mesa, é preciso comer. Amém? É preciso comer. Se mover, agir, se envolver. Passa o sal. Deixa a coxa para mim. Lá em casa no Natal, a coxa do frango é sempre minha, do Chester, né? Sempre minha. Era do seu Joaquim, vô da Érica, uma tradição de família. Depois passou para o meu sogro, agora é minha. Estou brincando. Mas assim, a importância de sentar e comer diz respeito a essa conexão, a essa relação que está acontecendo no lugar da comunhão. Amém? E se a gente pensar que Jesus sempre foi pedagógico em tudo que fez, tudo que disse, que Jesus estava sempre ensinando, Jesus era incrível, né? Desejei ansiosamente comer com vocês. Jesus poderia ter dito, né? Olha, eu estou prestes a ser crucificado e eu queria esse tempo com vocês para nós refletirmos juntos sobre a importância da minha morte e para eu dar instruções. Não, Jesus, eu quero comer com vocês. Eu quero sentar e comer com vocês. Então não basta estar no lugar da comunhão, é preciso comungar. Não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Amém, irmãos? É preciso estar integrado à igreja, vivendo a vida cristã comum aos irmãos na fé, juntamente com eles. Então não basta estar na mesa, é preciso comer. Uma vez, eu nunca mais esqueci isso, e de alguma forma isso me afetou tanto que depois que eu ouvi isso, eu comecei a repensar muito, a pensar muito no nosso modo de ser igreja, né? E uma vez eu ouvi um pastor respondendo uma pergunta assim: pastor, uma igreja grande, boa, saudável em São Paulo, no interior de São Paulo, grande relativamente, né? Não é uma mega igreja, mas é uma igreja bem consolidada. E perguntaram assim: pastor, qual que é a agenda da tua igreja? Quais as atividades que acontecem lá? Aí ele falou assim: a gente só tem culto domingo. Só, mas não acontece mais nada? Não acontece mais nada. É só o culto domingo. Aí ele deu uma resposta. E, irmão, eu só estou narrando o fato, tá? Não estou dizendo que toda a igreja só deve ter culto domingo. Não estou dizendo que a gente só tem que ter culto domingo por causa do que ele disse. Não, estou só contando o fato. E eu vou falar sobre o princípio. Ele diz assim: a gente só tem culto domingo por quê? Porque eu quero que a minha igreja tenha tempo para ser igreja na cidade. Vocês entenderam? Eu quero que a minha igreja tenha tempo para ser igreja na cidade. Ou seja,
se eu fico enchendo a agenda de programação e estou sempre aglutinando os crentes dentro da igreja, quando é que eles vão brilhar a luz de Jesus nas trevas? Quando é que eles vão ser igreja na cidade? Quando é que eles vão abençoar a cidade? Quando é que eles vão manifestar o amor e a graça de Jesus na cidade? Esse é só o princípio. E há muito que se refletir sobre esse princípio. Mas o que eu quero dizer é que nós nos reunimos aqui, nós comungamos aqui, mas a coisa não termina aqui. Amém? A coisa não termina aqui. Nós saímos e manifestamos o amor de Jesus, e manifestamos a graça de Jesus, e manifestamos as virtudes de Jesus, a misericórdia de Jesus, vivendo em comunhão uns com os outros, fora daqui também. O que eu quero dizer é que nós não encerramos tudo que nós fazemos aqui dentro. Nós temos as conexões ao longo da semana, e os irmãos se reúnem, e muita coisa acontece, a cura, a renovo, a esperança, muita coisa acontecendo no meio das conexões. Eventualmente nós temos outras coisas acontecendo, mas nós precisamos nos lembrar sempre de que se nós sentamos à mesa, nós precisamos comer. Amém? De que se nós nos tornamos igreja, nós precisamos comungar. Precisamos comungar. Eu volta e meia estou falando com algum irmão que de vez em quando eu percebo que não está vindo tanto, né? E aí, cara, como é que você está? O que está rolando? Não estou te vendo na igreja. E não é sobre ser papa culto, não, irmão. Eventualmente você não vai poder vir mesmo, não tem problema. Mas quando passa muito tempo e eu não vejo muito o irmão, eu falo assim, cara, deve ter acontecendo alguma coisa, deixa eu ligar aqui, saber o que está acontecendo. E eu falo para ele, cara, você precisa estar lá, faz o esforço de estar lá. De repente você não consegue estar de manhã e de noite, mas você precisa estar ou de manhã ou de noite. Você precisa estar na igreja domingo. Domingo é dia do crente estar na igreja. Escolhe uma sessão, se está difícil e as duas, escolhe uma sessão e vai. Você não pode ficar fora da comunhão, você não pode ficar fora desse lugar onde o Senhor está falando, onde o Senhor está ministrando os corações, onde a adoração está criando um ambiente favorável para a manifestação da glória de Deus, porque a manifestação da glória de Deus transforma a nossa vida para sempre. Então, não deixe de vir, não deixe de estar presente. Nós precisamos participar da vida comum da igreja. Sentamos à mesa, então vamos comer. Amém, irmãos? Então Jesus diz também assim, olha, eu desejei ansiosamente, ou tenho desejado ansiosamente. Isso quer dizer que é na prática da comunhão com Jesus e na comunhão uns com os outros que ele revela os seus desejos mais profundos. Amém? Quando Jesus diz assim, olha, eu desejei ansiosamente, ele está dizendo assim, olha, cara, eu guardei isso para vocês. Eu guardei isso para esse momento. Eu guardei esses meus afetos mais profundos, eu guardei esses meus desejos mais profundos para compartilhar aqui com vocês. Isso nos ensina, irmãos, que Deus sempre vai manifestar o seu coração e os seus afetos mais profundos e as suas intenções, os seus propósitos nesse lugar de comunhão. Amém? Amém, irmãos? Ah, Daniel, Deus não fala comigo na minha casa, no meu quarto? Obviamente, eu não estou falando da sua relação pessoal com Deus. Eu estou falando da relação de Jesus com a igreja. Então, Jesus sempre vai revelar o seu coração, os seus propósitos, as suas intenções. Jesus sempre vai se mostrar de maneira mais contundente, mais poderosa, mais gloriosa, no lugar onde a igreja está em comunhão. Amém, irmãos? E eu não estou nem falando aqui dos aspectos sobrenaturais da manifestação da glória de Deus. Isso também, mas eu estou falando aqui das manifestações naturais da glória de Deus no lugar de comunhão entre irmãos. O que é isso, irmão? Isso é um café que você toma com o seu irmão e descobre uma necessidade que você pode ajudar ele a suprir. Isso é um almoço que você almoça com o seu irmão e descobre que você pode abrir uma porta para ele. Isso é um lanche, um açaí, isso é um tempo de resenha, de conversa que você está tendo com o teu irmão ali, e você, de repente, compartilha algo com o teu irmão, e o teu irmão, cara, eu vou te ajudar, eu posso resolver esse problema para você. Você entende? São manifestações naturais da glória de Deus. Isso é a glória de Deus se manifestando, irmão, porque Deus habita no meio da comunhão do seu povo. E onde Deus habita e manifesta a sua presença, tudo muda. Davi disse assim no Salmo 25, no Salmo 22. O Senhor é entronizado, Ele é santo e Ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Ele poderia ter dito assim, o Senhor é entronizado no meio dos louvores. Ou seja, quem louvar o Senhor aí vai
vai entronizar o Senhor. Mas ele está dizendo assim, olha, o Senhor é entronizado no meio dos louvores do seu povo. É quando o povo de Deus louva que o Senhor é entronizado. E esse entronizado significa que no ambiente espiritual, um trono, ou seja, um lugar de governo, é estabelecido, a partir de onde o Senhor pode executar a sua vontade. Mais tarde, Paulo vai dizer aos romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O governo de Deus, o movimento de Deus para realizar a sua vontade é sempre na intenção de promover paz, justiça e alegria no Espírito Santo. No meio da comunhão do povo de Deus, no meio do louvor do povo de Deus, na mesa do povo de Deus, o Senhor executa a sua vontade, paz, justiça e alegria. Amém, irmão? Eu sei que em momentos difíceis na vida, a gente muitas vezes quer ficar sozinho, a gente não quer repartir nada com ninguém, a gente não quer ficar falando dos nossos problemas, a gente não quer... Tudo bem, mas sabe, irmão, tudo bem até a página 2, porque se você é um filho de Deus, você precisa saber que a cura no meio da comunhão do povo de Deus, que a renovo no meio da comunhão do povo de Deus, que a restauração no meio da comunhão do povo de Deus, que a esperança no meio da comunhão do povo de Deus. Por isso a primeira coisa que o diabo faz quando quer tirar alguém da comunhão do Senhor, quando quer levar alguém a apostatar da fé, é retirar ele do meio da comunhão da igreja. É ou não é? Acontece uma desgraça qualquer aí, um entreveiro com o irmão, e aí você não quer mais vir para a igreja. O diabo põe isso no teu coração, o diabo põe essa semente no teu coração, essa semente germina, cresce, e você não vou hoje não. Ah não, amanhã também não vou não, semana que vem não vou mais, eu quero mudar de igreja. Aí fica, né, num limbo aí, porque não vai para a igreja nenhuma e também não vem para a sua igreja. O diabo afasta você da comunhão da igreja. O que ele ganha com isso, irmão? Ele ganha terreno para trabalhar e impedir que o reino de Deus se manifeste sobre a sua vida. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. A vontade de Deus é executada. Paz, justiça e alegria. Ele rouba a tua paz, ele te faz se sentir injustiçado, ele semeia tristeza no teu coração. É por isso que a gente precisa valorizar a mesa. É por isso que a gente precisa valorizar o lugar da comunhão. Qualquer motivo é motivo para a gente estar junto, sorrindo, celebrando, chorando, abraçando, tocando. Amém, irmãos? E de novo, isso não é uma coisa que a gente precisa esperar acontecer como que um movimento silencioso que começa uma grande revolução. Não, irmão. Isso deve partir de cada um de nós individualmente. Isso deve partir de cada um de nós pessoalmente, ao lidar uns com os outros, ao entender a igreja, ao entender esse espaço, ao entender esse ambiente, ao entender essa relação que nós temos aqui uns com os outros. Veja, nós não podemos esperar que os pastores e que as lideranças deem conta de monitorar toda a igreja. A gente até tenta, irmão, é impossível, mas a gente até tenta. As conexões nos ajudam muito, mas é impossível, não dá. Agora, se cada irmão estiver imbuído dessa consciência e dessa responsabilidade, e olhar ao seu redor, e tomar a iniciativa de se conectar, irmão, flui, acontece. Amém? Problemas são resolvidos que nem chegam ao meu conhecimento. Questões são resolvidas que nem chegam ao meu conhecimento, e graças a Deus. Porque talvez, se chegasse ao meu conhecimento, para que eu tomasse alguma atitude, talvez não fosse resolvido o negócio. Por uma questão de tempo, por uma questão de logística, uma questão de capacidade mesmo. Mas o povo de Deus está conectado, o povo de Deus está fazendo comunhão, o povo de Deus está sentado junto à mesa, o povo de Deus está se amando. Então as coisas estão acontecendo, estão fluindo, os problemas estão sendo resolvidos. Essa deve ser a natureza da igreja na qual nós nos reunimos. Mais ainda, essa deve ser a natureza da igreja que nós queremos nos tornar. Amém, irmãos? E isso aqui é para lembrar, disso aí. Isso aqui não é um passaporte para o mês que começa, sabe? Eu vou pedir perdão a Deus aqui pelos meus pecados do mês. Vou ver se eu tenho que pedir perdão a alguém aqui, se eu cometi um pecado contra alguém aqui nesse mês. Tomei o cálice, bebi, tô zerado, vou começar um mês novo, porque tem ceia depois de novo, tem que ficar ligado.
Não, mas isso aqui isso aqui é um memorial que deve servir para lembrar os crentes. Jesus está vivo, vivendo no meio do seu povo. E onde Jesus vive no meio do seu povo, há comunhão. Onde Jesus vive no meio do seu povo, há amor encarnado, há amor que é expressado. Amém? Beto levantou a mão atrás, deu um amém forte. Beto, eu estou precisando daquele churrasco lá no teu quintal. Estou te falando, irmão. Eu sou um farofeiro enrustido. Eu adoro farofa. Gosto muito de farofa. Literalmente. Se tiver farofa na minha casa, eu como farofa com qualquer refeição. Mas eu gosto, irmão. É bom. É bom. Felizmente, sei lá, às vezes não dá, né? A vida vai passando tão batida e a gente vai perdendo isso. Estou pregando para mim também. Às vezes a vida vai correndo e a gente vai meio que perdendo isso. E a gente vai meio que... Não, passa a mão no telefone, liga, meu irmão, estou indo aí. Está em casa? Vou levar um pão. Vou tomar um café contigo. Amém, irmão? A gente precisa tomar iniciativa, a gente precisa se esforçar para isso. Porque o mundo, irmãos, o mundo e o seu sistema está nos fazendo cada vez mais solitários. Amém? Estudos no campo do comportamento social, estudos sociológicos, estudos no campo das ciências da mente, estão constatando que o avanço, o progresso veloz da tecnologia está provocando um novo fenômeno social, solidão. Porque as pessoas estão cada vez mais com a cara emperrada dentro de uma tela. Então assim, é virtual, irmão. É de faz de conta. Não é de verdade. Amém? O nome já diz. É virtual. O real é isso aí, vocês sentados um do lado do outro. Encosta aí, Kátia. Isso é real, isso é real. Por dentro da tela é virtual, irmão. Não é de verdade, não. Você ouve, você fala, você até vê. Mas real, é isso aqui. E o que acontece? As pessoas estão se tornando cada vez mais solitárias, porque essa sensação de que elas estão com todo mundo o tempo todo, ela é pueril. Quando todo mundo não está mais, ou quando a tela está desligada, ou quando você não está na frente da tela, você se sente só. E muitas vezes, você quer ligar para alguém, você quer estar com alguém, você quer falar com alguém, já nem consegue mais. Porque você está tão distanciado das pessoas, você já está tão longe das pessoas. E ao mesmo tempo, irmão, por isso que Paulo disse em Gálatas 5:22, a respeito do fruto do Espírito, que uma das expressões do fruto do Espírito é o domínio próprio. Você precisa aprender, e quando eu digo você, eu estou generalizando, tá? Porque isso pode não ser o seu caso, mas você precisa aprender a dominar o seu desejo por dopamina, porque o primeiro lugar onde você vai procurar isso é na tela. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a tela foi feita para viciar, a tecnologia foi feita para viciar. Essa tecnologia especificamente. Não estou tirando isso da minha cabeça não, tá? Você pode dar um Google, você vai achar isso facilmente na internet. Essa tecnologia, ela foi feita para te prender lá. Olha só, até a lógica de como os algoritmos funcionam está associada a isso. Deixa eu te explicar como é que funciona o algoritmo do Instagram. Sabe o que acontece no Instagram? O Instagram te dá mais visualização se o seu conteúdo, o conteúdo que você compartilha, ele é compartilhável. Ou seja, nesse exato momento, porque isso muda o tempo todo, né? O Instagram integra o teu conteúdo para mais pessoas se o teu conteúdo for compartilhado. Ou seja, você postou um negócio que é legal, um vai compartilhando para o outro, que vai compartilhando para o outro, que vai compartilhando para o outro. O que isso gera? Aumento no número de seguidores. As pessoas acharam o teu conteúdo interessante, pode vir mais conteúdo interessante, daí elas começam a te seguir. Aí o que isso provoca em você? Caraca, estou cheio de seguidor. Olha só, 20, 30, 50, 100 seguidores num dia. O que você vai fazer? Você vai tentar criar mais conteúdos assim, e mais conteúdos assim, e mais conteúdos assim. Daqui a pouco você está passando, daqui a pouco você perdeu a mão, e você já não percebe mais que você está controlado. Você está sendo controlado pelo algoritmo. Você está sendo controlado pela tecnologia.
Ela está ditando o que você vai fazer, ela está ditando o que você vai escrever, ela está ditando o que você vai postar, ela está ditando como você vai enviar a sua foto, o seu vídeo. Por que eu falei do fruto do Espírito, irmão? Porque você deve aprender a controlar isso. Por quê? Porque isso é uma bênção. Melhor, pode ser uma bênção. Pode ser uma bênção. Irmão, eu uso muito a tecnologia para estudar. Muito, muito. O chat GPT quase não fecha mais no meu... Está sempre aberto. Porque eu estou sempre pesquisando uma informação, estou sempre querendo saber de uma coisa nova, estou sempre fazendo uma pergunta para a inteligência artificial. Isso pode ser uma bênção. Mas ao mesmo tempo pode se tornar uma grande maldição na nossa vida. Por quê? Fechando parênteses aqui da tecnologia. Porque isso nos leva a um lugar de solidão. E no meio do povo de Deus, solidão não pode existir. Amém? No meio do povo de Deus, irmão, no lugar da solidão tem que existir comunhão. 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 Por isso o nome é comunidade. É a unidade em torno do que é comum. Então, cresça no Senhor e seja cheio do Espírito Santo e você vai ter o domínio próprio. Para não se deixar controlar por nada, né? Tecnologia ou qualquer coisa que seja, que te afaste da comunhão dos irmãos. Pode não ser a tecnologia, pode ser um pecado. Pode ser um pecado. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser pensamentos intrusivos, negativos, podem ser muitas coisas. O fato é que você precisa entender a necessidade de vivermos juntos em comunhão e de expressarmos comunhão, de sentarmos à mesa para comer. Diga comigo, comer. Então Jesus revela os seus anseios mais profundos. Não é? Desejei ansiosamente. Jesus está dizendo, eu guardei isso para essa hora, eu guardei isso para vocês. Jesus revela os seus desejos mais profundos no lugar da comunhão, no lugar da mesa. A manifestação de Jesus é para aqueles que compreendem a revelação da comunhão de Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e do Espírito Santo, com todos aqueles que pela fé se tornaram participantes da natureza divina. Por isso lá em João 14, 20 e 21, Jesus diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, onde é que Jesus se manifesta? Onde há amor sendo enviado e onde há amor sendo recebido. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Amém? Então onde há amor sendo enviado e recebido, a manifestação de Jesus. Não se espante. Poxa, eu não vejo grandes milagres, eu não vejo Jesus se manifestando, eu não estou percebendo. Por quê, irmão? Porque talvez esteja te faltando a iniciativa de dar e receber amor. Porque ele sempre se manifesta onde há amor sendo enviado e recebido. Amém? Versículo 17 diz que Jesus pegou um cálice e deu graças. E aqui eu quero enfatizar a didática de Jesus que, tendo dado graças, depois de pegar o cálice, ele ensina aos seus discípulos que a sua mesa jamais deve faltar gratidão. Amém, irmãos? No meio da comunhão do povo de Deus jamais deve faltar gratidão. Devemos viver presentes no presente, gratos pelo presente da vida eterna. Na comunhão uns dos outros, mantendo viva a memória de quem Jesus é e do que Jesus fez, devemos sempre ser gratos. Amém? Gratos. Muitas vezes, Anderson, daquela calibrada aqui pro teu pastor, esse finzinho de café aqui já ficou frio. Muitas vezes nós vimos a igreja com esse sentimento. Presta atenção, irmão, porque isso aqui é mais comum do que a gente gostaria de admitir. Muitas vezes nós vimos para a igreja com esse sentimento de quem precisa receber alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Fala a verdade. Resposta de uma oração, um renovo, Ok, tudo bem. Aqui é lugar disso também. Mas nós não podemos nos perder no meio desses sentimentos, nos sentimentos que as nossas necessidades provocam. Por quê? Porque isso rouba de nós a graça de estar presentes no presente. Porque enquanto eu estou olhando para o que eu não tenho, enquanto eu estou olhando para o que eu não recebi, porque Jesus não fez por mim,
eu deixo de olhar para o que Ele já me deu, está fazendo, está me dando agora. Amém? Amém, irmão? Sei, todos nós temos necessidades. E você tem que orar, buscar o Senhor mesmo. Tá certo, irmão? Mas é o que eu estou te falando. Às vezes, no lugar da comunhão, a resposta que você precisa está no irmão do teu lado. Não está nem na tua oração. Às vezes a resposta que você precisa não está nem no teu clamor. Deus, ouve a minha oração. Não, às vezes está só na comunhão. Essa semana, eu tomei café com o pastor Anderson. Vocês lembram dele, pastor Anderson? Que a gente chama carinhosamente de Biju aqui. Meu amigo, meu amicíssimo. É um irmão para mim, E eu já estava muito tempo sem ver ele. Falei assim, e a agenda dele, ele é empresário, tem uma agenda muito cheia. Falei assim, pelo amor de Deus, cara, eu vou onde você estiver. Só me fala o dia, a hora que eu vou aí, rápido para tomar um café contigo. E aí calhou da gente se precisar se encontrar, por uma razão. E aí eu estou lá tomando café com ele. Cara, ele me deu uma chave. Eu só vou dar só um gostinho, assim, não vou falar do negócio agora não. Mas ele me deu uma chave para um negócio que vai abençoar muito a nossa comunidade, irmão. Muito, mas você não tem ideia. Você não tem ideia. Vai ser uma revolução ano que vem. Não só para a nossa igreja também. Para a nossa igreja também, mas para toda a nossa comunidade aqui. Não, Paulo Daniel, pelo amor de Deus. Eu vou falar de você agora. Quando a gente sair daqui, eu vou falar para o fulano de tal. E a gente vai marcar um almoço semana que vem. Vamos levar isso para a central. Falei, às vezes, irmão, basta um café para toda uma circunstância mudar. Basta um almoço para toda uma circunstância mudar. Basta estar junto. Às vezes basta só estar junto. Pode não acontecer nada? Pode. E glória a Deus. Se não acontecer nada também, porque o que está em jogo ali é o amor que a gente está dando e recebendo. Mas muitas vezes Deus usa esse ambiente de comunhão para, irmãos. Agora, isso é uma realidade na vida de quem entende a importância e o poder da gratidão. Amém? Amém, irmãos? No dia de hoje, dia da Santa Ceia, eu quero te encorajar a ser grato. Seja grato. Eu sei que você tem muitos pedidos para fazer para Deus. E faça mesmo. Mas não esqueça de agradecer, não. Amém, irmãos? Não esqueça de agradecer. Não esqueça de agradecer. Obrigado, Anderson. O versículo 19 diz que Jesus, pegando um pão, deu graças e partiu o pão. E aqui nós aprendemos com Jesus que na comunhão entre os irmãos, e eu digo isso toda a ceia, né? Tudo pelo que somos gratos deve ser repartido. Amém? Amém, irmão? Tudo pelo que somos gratos deve ser repartido. Ser grato pela vida que Jesus te deu, reparta a sua vida com seus irmãos. Ser grato pelos recursos que Jesus está te dando, reparta os seus recursos com seus irmãos. Ser grato pelas bênçãos que Jesus tem derramado sobre a sua vida, reparta isso com seus irmãos também. Tudo pelo que somos gratos deve ser repartido. Jesus nos deixou o exemplo, tendo partido o seu próprio corpo, para que fizéssemos o mesmo uns pelos outros. Por que nós nos tornamos o corpo de Cristo? Porque Cristo partiu o seu corpo por nós. Cada um de nós nos tornamos um pedacinho do corpo de Cristo. E somos todos juntos o corpo de Cristo. Amém? E Jesus segue dizendo, façam isso em memória de mim. O que Jesus estava indicando ali, irmãos? Jesus estava indicando ali aos seus discípulos o dever de vivermos uma vida repartida com alegria e gratidão. Jesus estava ensinando que, ao nos lembrarmos dele, deveríamos pensar uns nos outros e nos nossos irmãos na fé. Essa frase é atribuída a alguém que eu não sei quem é. Se alguém souber, me diga, eu darei os créditos. Mas há quem diga que Deus escolheu ser amado no outro. O que Jesus estava indicando ali? Façam isso em memória de mim. Repartam o corpo de vocês. Repartam a vida de vocês em memória de mim. Ou seja, sempre que vocês se lembrarem de mim, encontrem seus irmãos. Sempre que vocês se lembrarem de mim,
Vejam seus irmãos. Toquem seus irmãos. Amem seus irmãos. Se vocês fizerem isso, vocês estão se lembrando de mim. É isso que Jesus está ensinando. Como família de fé, é assim que nós devemos viver. Amém, irmãos? É assim que nós devemos viver. Repartindo as nossas vidas uns com os outros, lembrando sempre de Jesus, porque foi isso que Ele nos ensinou. E mais, foi isso que Ele nos ensinou, foi isso que Ele nos mostrou. Então que de fato, irmãos, a alegria da mesa esteja presente na nossa realidade, na realidade da igreja central. Amém? Amém, irmão? Nós temos muitas virtudes através das quais nós queremos ser lembrados. Existem, né? Nós temos não. Estamos em busca de. Existem muitas virtudes através das quais nós queremos ser lembrados. Queremos ser lembrados como uma igreja vibrante. Queremos ser lembrados como uma igreja, bonita. Queremos ser lembrados como uma igreja relevante para a sociedade, para a nossa comunidade. Queremos ser lembrados de muitas formas. Mas, irmão, a virtude que mais, ou as virtudes que mais nós perseguimos e que devem nos qualificar como a igreja de Jesus, é o amor e a paixão por Jesus, pela presença de Jesus, é a busca pela presença de Jesus e a comunhão uns com os outros. Amém? Comunhão uns com os outros. Nesse mundo cada vez mais solitário, nesse mundo cada vez mais individualista, nesse mundo cada vez mais desconectado. Olha só que interessante, né? Há quem diga que o mundo em que nós vivemos é um mundo extremamente conectado, não é? Conectado no virtual, mas no real mesmo está cada vez mais desconectado. Nesse mundo tão desconectado, irmãos, nós precisamos fazer da igreja esse oásis de amor no meio dessa sociedade corrompida, perdida, quebrada. Amém? Amém, irmãos? Esse oásis de amor, onde as pessoas vão ver assim, caraca, olha só como esses caras era a mesma impressão que o povo tinha da igreja primitiva. Lá em Atos, a Bíblia diz que quando a igreja primitiva estava reunida, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Todo o povo ao redor da igreja olhava a igreja reunida e dizia assim, caramba, esses caras são diferentes, tem um negócio legal ali, tem um negócio gostoso, tem um negócio bom ali. Eles gostavam de estar perto, gostavam de... E ao longo do tempo, irmão, para além da perseguição, para além, né, da intolerância religiosa, a igreja, generalizando, obviamente, os crentes se tornaram pessoas não gratas, se tornaram pessoas repelentes, se tornaram pessoas... fulano chegou, crente, não sei o quê. Não, irmão. Deveria ser o contrário. Que bom que chegou aqui um ponto de luz para o meio dessa escuridão. Que bom que chegou aqui alguém que está sempre com uma palavra de esperança nos lábios. Que bom que chegou aqui alguém que está sempre otimista. Que bom que chegou aqui alguém aqui que está sempre disposto a orar pela gente. Que bom que chegou aqui alguém que está sempre tornando o ambiente mais leve. Que bom que chegou alguém... Entende, irmão? Por quê? Porque a igreja de Jesus precisa exalar o amor dele. Porque é o seu amor que o caracteriza como ele é. E se ele está vivo entre nós, é esse amor que precisa ser manifestado, liberado entre nós. E no mundo. Entre nós e no mundo. Amém? Amém, igreja? Então só, queria fazer um exercíciozinho com vocês. Levanta aí, fica de pé no seu lugar. A gente já vai celebrar a ceia. O pessoal do louvor já pode ir vindo para cá. Assim, ó, irmão. É sério, tá? Eu não tô brincando. É sério. Eu quero que você saia do seu lugar. Pera aí, antes de você sair. Eu quero que você saia do seu lugar. Conta. Eu quero que você conte. Abraça aí, pelo menos. Mas dá um rolê pelo templo.
eu quero que você abrace pelo menos 10 pessoas. 10 pessoas. E você vai dizer para ele assim: peraí, calma. E você vai dizer para ele assim: olha, meu irmão, obrigado porque nós somos igreja juntos. Eu estou aqui para você, conta comigo se você precisar de mim, tá? Vai lá, sai do seu lugar aí, vai. Pelo menos 10 pessoas.